Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Chegou mais um momento de esperança e é muito bom estarmos juntos novamente para meditarmos nos ensinos da Palavra de Deus. O verso para nossa reflexão está em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 15. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Antes de comentarmos este versículo bíblico, eu quero lembrar a vocês para fazer a visita no meu Spotify e conferir ali os hinos com a mensagem da Palavra de Deus. Meus amigos, esse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, verso 15, nós vemos aqui Deus mostrando o seu maior desejo com respeito aos seus filhos. Deus, neste versículo bíblico, está desejoso para ver os seus filhos brilhando num mundo escuro e tenebroso, assim como os astros brilham no céu ou na escuridão. Notem que o texto é bem claro em dizer que Deus espera que todos os seus filhos brilhem nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Ou seja, Deus espera que os seus filhos brilhem como astros no céu nos últimos dias da história desse mundo. Por que Deus deseja que seus filhos brilhem nos últimos dias da história desse mundo? Sim, meus amigos, é porque quanto mais perto do fim, mais o pecado aumenta. E na Bíblia, quando fala em escuridão, em noite escura, a Bíblia sempre se refere ao aumento do pecado. Escuridão é símbolo de trevas espirituais. Então, quanto mais o mundo se envolve com o pecado, mais escuro ele fica. E Deus, então, tem um plano para que os seus filhos venham a brilhar neste momento, para que outros vejam a glória de Deus também. Muitas pessoas hoje em dia estão perguntando o que será que está acontecendo com o nosso mundo? E a resposta para esta pergunta está na Bíblia. Ali no livro de Isaías, no capítulo 29 e no verso 13, veja o que está escrito. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Vocês viram, meus amigos, aqui Deus está dizendo que as pessoas falam no nome dEle. As pessoas cantam para Ele. Mas Deus deixa claro que Ele conhece o coração e que as pessoas apenas louvam com os lábios, mas o coração está longe dEle. Ou seja, as pessoas falam em Deus, mas elas não fazem a vontade de Deus. Hoje em dia, de um modo geral, todas as pessoas estão sendo tentadas a deixar Deus de lado. O inimigo não quer ver as pessoas andando na luz de Deus. O inimigo não quer ver as pessoas fazendo a vontade de Deus. Por isso, ele trabalha incansavelmente para manter as pessoas no pecado ou na escuridão do pecado, nas trevas do pecado. O livro do Apocalipse nos mostra que nos últimos dias da história desse mundo, Satanás tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo que Satanás tem na sua vida é manter as pessoas aprisionadas ao pecado, para que elas não venham a fazer a vontade de Deus, ou para que elas não venham
a ser salvas para o reino dos céus. Como vocês sabem, Satanás é um inimigo derrotado. Ele não tem mais esperança de salvação, ele está perdido. Ele está condenado à destruição eterna. E antes da sua morte, ele quer levar muitas pessoas com ele também para a morte eterna. As pessoas que não aceitam a Jesus, que não aceitam a palavra de Deus, as pessoas que não aceitam o plano da salvação que Deus fez para salvar o pecador, estas pessoas certamente ficarão do lado dele. E é isso que ele quer. E o segundo objetivo de Satanás nos últimos dias é levar as pessoas a ignorar a verdade sobre a volta de Jesus. Satanás não quer que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador pessoal. Satanás não quer que as pessoas aceitem a Jesus e se preparem para o céu. Cada pessoa que sai do pecado, do erro, é um candidato ao céu. E isto enfurece o inimigo, porque ele não quer que as pessoas se salvem. Quando as pessoas não se interessam pelo assunto da volta de Jesus, elas continuam no pecado, elas continuam nas trevas do pecado, porque a pessoa que não se liga a Deus, ela vive nas trevas, na escuridão do pecado. E quando a pessoa conhece a verdade sobre a volta de Jesus, de que Jesus virá logo, e ele vem para buscar os seus escolhidos, todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, todos aqueles que pediram perdão pelos pecados e se consagraram a Deus, são essas pessoas que Jesus virá buscar. E Satanás, ele faz tudo o que pode para esconder a verdade sobre a volta de Jesus. A Bíblia nos mostra que no tempo do Velho Testamento, muitas profecias foram dadas sobre a primeira vinda de Jesus, ou seja, a vinda do Messias. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que antes de Jesus nascer neste mundo, houve uma escuridão muito densa nesse mundo. As pessoas se distanciaram de Deus, vivendo no pecado. Então Jesus, quando nasceu, ele não foi recebido com carinho, ele não foi recebido com festa, e as pessoas estavam alheias à profecia que falava sobre a vinda do Messias. Satanás trabalhou de tal maneira que ele conseguiu iludir as pessoas, e as pessoas não acreditaram que o Messias viria. E, no entanto, Jesus veio e morreu na cruz. Ele foi sepultado, ressuscitou. Hoje está no céu, intercedendo pelos pecadores, por nós pecadores. O credo católico nos diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus virá realmente. E assim também, meus amigos, a Bíblia nos mostra que nos últimos dias haverá uma densa escuridão sobre a terra e que muitas pessoas não estarão preparadas para receberem a Jesus na sua segunda vinda. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre a volta de Jesus e a pessoa era tão incrédula que ele disse: olha, se Jesus voltar aqui de novo, ele vai ser crucificado outra vez. E então eu disse: não, meu amigo, você não conhece a verdade sobre a volta de Jesus. Jesus virá agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá como um juiz e ninguém vai colocar a mão nele. Pelo contrário, a Bíblia diz que os ímpios vão correr e vão se esconder de medo de Jesus. De acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias do Apocalipse, Jesus virá no momento mais tenebroso, mais escuro do mundo. Você sabe o que quer dizer isto? É quando o pecado já atingiu o limite estabelecido por Deus. A Bíblia diz que Jesus virá à meia-noite, mas não é a meia-noite no relógio, é a meia-noite no relógio de Deus. É a meia-noite quando o mundo está na mais densa escuridão
do pecado. Jesus, quando falou sobre a vinda do Filho do Homem, se referindo a Ele mesmo, isso está escrito ali no livro de Lucas, no capítulo 18 e no verso 8, Jesus, quando fala da vinda do Filho do Homem, ele faz uma pergunta. E essa pergunta deve mexer com você e comigo. A pergunta é a seguinte: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Será que quando Jesus voltar, você e eu vamos ter fé no coração? Vamos estar esperando? O apóstolo Paulo, quando fala sobre a volta de Jesus, ele diz que as pessoas que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da vida eterna. Meus amigos, se o mundo está ficando cada vez mais escuro, cada vez mais tenebroso, como filhos de Deus, nós precisamos brilhar cada vez mais. Cada vez mais devemos deixar a nossa luz brilhar. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. São Mateus, capítulo 5, verso 14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, estamos no tempo de deixar de viver na escuridão do pecado e andarmos na luz de Deus. Ou seja, estamos no tempo de deixar o pecado de lado e deixarmos a nossa luz brilhar, para que outras pessoas venham a conhecer a verdade sobre a salvação. E se esse é o desejo do seu coração, brilhar por Jesus cada vez mais, até que Ele venha nos buscar, então eu convido você para orarmos ao nosso Deus nesta hora. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos incontáveis que recebemos de Tuas mãos. Muito obrigado por Tua palavra que nos alerta sobre a volta de Jesus. A Sua palavra nos diz que o mundo vai ficar cada vez mais tenebroso, o pecado, a maldade vai aumentar cada vez mais. E Deus tem o desejo de ver os seus filhos brilhando como os astros brilham na escuridão. Por isso, ó Deus, nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos a luz do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos brilhar por Jesus nestes últimos dias. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, nossos irmãos, que neste momento também estão Te buscando de todo o coração, pedindo a luz do céu nas suas vidas. Por favor, querido Pai, perdoa todos os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo o mal e prepara-nos para o Teu reino, para a breve volta de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.